Números capítulo 35, versículos 9 até o 12 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Meus queridos, as pessoas têm uma relação dúbia com o Velho Testamento. Como assim uma relação dúbia? Elas têm duas reações, duas maneiras de ver. Obrigado, meu irmão. De ver e de encarar o Velho Testamento. A primeira maneira, irmãos, é tentar repetir o que está no Velho Testamento. Não é assim, irmão? Você tem visto as igrejas aí com castiçais, pastores usando estola, né? Até mulheres usando estola, que só os homens usam no judaísmo, né? Mas vamos deixar isso para lá, não é? Profetizando com estola, usando quipar, não é assim, irmãos? A gente vê a Arca da Aliança, não é? Nas igrejas por aí. Irmãos, tem igrejas que não tem um símbolo cristão. Tem igrejas por aí, irmãos, que não tem uma cruz, que é o símbolo máximo do cristianismo. Mas tem candelabro, não é assim, irmãos? Tem estola, tem a mezuzá. Quem sabe o que é mezuzá aqui? A mezuzá é um pequeno recipiente com um versículo da Bíblia que fica no umbral da porta de entrada de uma casa, ou da sinagoga, no caso. E as pessoas passam, beija assim e entra. Não é? Tem igrejas por aí que tem um mezuzá na porta, tem crentes por aí que tem um mezuzá na entrada da porta, né? Irmãos, e veja só, esse tipo de relacionamento com as coisas do Velho Testamento está errado, porque tudo isso apontava para quem, irmãos? Para Cristo. Uma vez vindo Cristo, irmãos, não há mais necessidade da gente cumprir essas coisas, ainda que há coisas no Velho Testamento que realmente são para nós. Irmãos, entendem, irmãos? Mas tentar trazer para o cristianismo coisas do Velho Testamento está errado. E a outra maneira, né, o outro relacionamento que as pessoas têm com o Velho Testamento é justamente rechaçar totalmente. É dizer que ele caducou, que ele se cumpriu totalmente, então não tem nada no Velho Testamento que sirva para mim. Não é? Eu vi um teólogo há tempos atrás dizer o Velho Testamento caducou, não é? Devia ele rasgar a sua Bíblia e deixar só o Novo Testamento. Não é assim, irmãos? De Mateus em diante. Não é, meus queridos? Mas essa maneira de ver o Velho Testamento também está errado. Por quê, meus queridos? Porque nós sabemos que as leis cerimoniais, todas elas se cumpriram em Cristo, mas as leis morais, elas estão todas vigentes. Os irmãos entendem? No Velho Testamento, os 10 mandamentos ainda estão vigentes para mim e para você. Temos que cumpri-los. Os irmãos entendem, irmãos? E, irmãos, nós não podemos repetir as coisas que estão no Velho Testamento. Porém, irmãos, o Velho Testamento, ele descreve muitas coisas importantes para mim, como as pessoas agiram, como elas adoraram a Deus e como Deus agiu com elas. Então, irmãos, o Velho Testamento para nós, ele é descritivo, ele descreve coisas para mim, mas o Novo Testamento, ele é normativo, ou seja, tudo que está no Novo Testamento eu devo cumprir. Os irmãos estão entendendo? Então, o que está no Velho Testamento é descritivo, o que está no Novo Testamento é normativo. Mas eu quero dizer, irmãos, que o Velho Testamento está cheio de lições e princípios que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje. Amém, irmãos? E dito isso, irmãos, hoje eu vou falar sobre algo que está no Velho Testamento, mas que vale muito para nós, que é a cidade refúgio. Os irmãos entendem, irmãos? E, irmãos, essas cidades refúgios, ela era algo de proteção, né? E de fato, como diz o nome, de refúgio para nós. E essa noite, irmãos, ou para aqueles que estavam no Velho Testamento, e essa noite nós vamos ver o que é que isso tem a ver comigo. O que é que isso tem a ver com você? Amém, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, qual era o propósito da cidade refúgio? Olha só, irmãos, quando o povo entrou na terra prometida, uma das normas que Deus deu foi justamente essa: olhem, escolham cidades
que estejam estrategicamente espalhadas na terra prometida. Essas cidades serão cidades de refúgio. Elas eram no número de 6, na quantidade de 6. Quantas cidades, irmãos? Eram 6 cidades que estavam distribuídas de maneira estratégica na terra prometida. Os irmãos entendem? E o que é que acontecia, meus queridos? Aquelas cidades de refúgio era uma cidade para onde ia aquele que matava alguém acidentalmente. Os irmãos entendem? Porque havia a figura do vingador do sangue. O que é que isso quer dizer? Ora, irmão, se eu matasse alguém, o seu filho, ou seu pai, ou seu irmão, vinha à minha procura para me matar. Os irmãos entendem? Para vingar um sangue daquele que eu matei. O que é que acontecia com as cidades de refúgio, irmãos? Nesses locais, amém? O transgressor ele podia encontrar proteção. Ele corria até lá e o vingador do sangue não podia tocar nele. Ele poderia estar com ódio no coração, mas ele não podia tocar nele. E olha só, irmãos, e o ofensor, o homicida, ficava naquela cidade até passar pelo julgamento. Os irmãos entendem, irmão? Irmão, eu sei que você está pensando, mas pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Eu não vou matar ninguém. Irmão, fica de olho aí o que Deus vai falar com você nessa noite, porque é algo tremendo para você, amém? Algo tremendo para mim. Então, irmãos, nesse local, o agressor, né, o homicida, ele encontrava refúgio. Ninguém podia tocar nele, mas olha só, irmãos, se ele colocasse o pé fora, sabe o que é que acontecia? O vingador do sangue ia lá e o matava. Amém, irmãos? Então ele tinha que estar nesse lugar, irmãos. Era uma medida de misericórdia para com aquele que matou acidentalmente. Amém, irmãos? E era um momento para o próprio vingador de sangue pensar, se ele está naquela cidade, é porque ele não matou propositadamente, mas matou, né, acidentalmente. Então era uma oportunidade para o próprio vingador de sangue pensar, eu não vou tocar neste homem. Os irmãos entendem, irmãos? Porque assim como as cidades refúgio, irmãos, era proteção para os homicidas, nós devemos também, né? Era um momento de tentar resolver o conflito para que não houvesse mais derramamento de sangue, né? Isso também nós podemos aplicar para nós, que também vale para nós, meus queridos, como uma busca de resolver os conflitos. Os irmãos entendem os nossos conflitos, para que não haja mais problemas, derramamento de sangue. Os irmãos entendem, irmão? Porque o Senhor Jesus, ele disse, né? Ouviste o que foi dito, Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso está vigente no Novo Testamento. Diga glória a Deus. Mas o propósito da cidade de refúgio, irmãos, era justamente esse: proteção para o homicida. E por que havia essa necessidade, irmãos? Números capítulo 35, vá até o versículo 22. Fique atento, irmão, porque Deus vai falar com você nessa noite. Diga glória a Deus. Versículo 22 diz assim: porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, seu mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador, ou seja, o homicida, e o vingador do sangue, segundo a lei que está nele, segundo estas leis. Amém? Irmão, esse texto, não é? Ele nos mostra que quando a morte era causada acidentalmente, poderia haver refúgio. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Para que não houvesse mais derramamento de sangue, digamos assim, despropositadamente. Amém? Era um impedimento para que se não matasse alguém que causou um grande problema, mas foi vamos dizer assim, não foi acidental, não foi propositadamente. A necessidade dessas cidades era para isso. Alguém podia correr para lá, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se houvesse entre esses que estavam na cidade de refúgio alguém que estava ali porque matou propositadamente, ele era colocado fora para que, de fato, o vingador do sangue o matasse. Os irmãos entendem? Só poderia estar na cidade de refúgio aquele que matou acidentalmente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, e o que é que isso tem a ver
comigo. O que é que isso tem a ver com os nossos dias, irmãos? Jesus, ele é a nossa cidade refúgio, porque na verdade, meus queridos, nós já nascemos culpados. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Nós já nascemos, meus queridos, com esse estigma sobre nós, o estigma do pecado. No Salmo 51, no versículo 5, o nosso irmão Davi disse que já nasceu em pecados. Os irmãos entendem, meus queridos? Existe um filósofo, existiu, já morreu, chamado Rousseau, que ele disse o seguinte: o homem nasceu puro, mas a sociedade o corrompeu. Olha só. E existe um teólogo mais antigo ainda, mais velho ainda, chamado Pelágio, que ele dizia: o homem é bom porque dentro dele tem uma fagulha de Deus. Irmãos, esses dois homens, apesar de serem tremendos estudiosos, não poderiam estar mais errados, porque o homem já nasce em pecado. Irmãos, nós já nascemos egoístas. Não é assim, meu irmão? Vocês não têm ainda a experiência de ter um filho, mas eu já tive. Quer dizer, minha esposa teve, Eu simplesmente contemplei ela tendo, Mas ela teve duas experiências, de ter filhos. E nós sabemos que a criança já nasce egoísta. É ou não é assim, meu irmão? Vocês estão calados porque vocês não querem reconhecer, Irmãos, nós já nascemos egoístas, nós já nascemos narcisistas, pensando em nós, a gente quer tudo para nós, a criança é assim. Mas olha só, irmãos, através da educação, através de como a família vai moldando a criança, ela vai entendendo que para se relacionar com os outros, ela tem que mudar. Não é assim, irmãos? Porque se uma criança for deixada, e a Bíblia diz isso, lá em Provérbios, um filho deixado a si mesmo é vergonha da mãe, Se não houver uma educação, essa criança ela vai permanecer desse jeito, narcisista, egoísta, e seus relacionamentos, meu irmão, vão ser totalmente prejudicados. Não é assim? E por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque isso já prova, irmãos, que nós já nascemos em pecado. Os irmãos entendem? E o vingador do sangue está querendo consumir a nossa vida, e o vingador do sangue é o inimigo das nossas almas. Ele quer nos tragar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: em Jesus nós encontramos refúgio, é nele, ele é a cidade de refúgio. Diga glória a Deus. E olha só, irmãos, essas cidades refúgios estavam localizadas estrategicamente na terra prometida. Ou seja, se só houvesse uma, todo mundo teria que correr para lá. Não é assim, irmãos? E alguns estariam bem pertinho, mas outros estariam longe. Porém, essas cidades foram espalhadas de maneira que todos estivessem próximos. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você fez. Eu não sei, meu irmão, qual foi o teu pecado, o teu problema. Não sei qual é. Mas saiba de uma coisa: Jesus, a tua cidade refúgio, está pertinho de você. E dentro dela você tem refúgio. Dentro dela você está protegido. Salmo 91, meus queridos, ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Refúgio e descanso. Amém, queridos? É isso que nós encontramos em Deus. Meu irmão, o nosso problema é porque nós sabemos que Jesus é a nossa cidade de refúgio, mas às vezes a gente quer colocar o pezinho fora. Não é assim, meu irmão? Às vezes a gente quer colocar o pé fora. Pastor, nunca, eu sou evangélico há tantos e tantos anos, nunca me desviei, irmão, mas aqui e ali há sempre uns desviozinhos sutis, não é, irmãos? Quando a gente diz não para Jesus e sim para o pecado, nós estamos colocando o pezinho fora da cidade de refúgio. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? A gente está colocando, irmãos, e tem pessoas que propositadamente estão se colocando todo fora da cidade de refúgio, não é assim? E acham: não, mas eu sou cristão, então está tudo certo, eu vou à igreja uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, não sei, eu canto louvores, ora, eu desempenho um papel na igreja, está tudo certo. Não, meu irmão, nós temos que estar dentro da cidade de refúgio. Nós temos que estar onde, irmãos? Dentro da cidade de refúgio. Ou seja, meus queridos, eu tenho que estar em Cristo, e Cristo tem que estar em mim, e isso compreende uma renúncia, isso compreende, meus queridos, um deixar de lado a minha vida passada. Sabe por quê? Quando o homicida, ele tinha que ir para a cidade de refúgio, ele deixava seus amigos, ele deixava a sua família, ele deixava os seus bens para estar na cidade de refúgio.
Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, estar em Cristo, meu irmão, de fato compreende um sacrifício. E Jesus falou: aquele que quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome e siga-me. Eu quero que os irmãos percebam, irmãos, estava conversando com alguém e alguém diz assim: eu estou levando a cruz de Cristo. Eu digo: está errado. Está errado, pastor? Eu digo: tá. O cabo pensou até que eu estava sendo herege, né? Eu digo: não é a cruz de Cristo, é a minha cruz. Porque Jesus falou: e tome a sua cruz. É a minha, não é a dele. A dele ele levou uma vez por toda, por todos nós. Mas eu tenho que levar a minha cruz. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Eu é que tenho que morrer todos os dias para o Senhor. E quando eu digo morrer, não é que você vai morrer de fato, mas eu estou dizendo morrer para o mundo e viver para Ele. Ah, pastor, mas em que essa mensagem ela é importante para mim, meus queridos? O vingador de sangue está com gosto de querosene, querendo matar você. Você está entendendo? Querendo tragar a tua alma. E você só vai estar escondido de fato se você estiver na cidade refúgio. Se você estiver lá, escondido em Cristo, Ele não vai poder tocar em você. O problema, torno a dizer, a gente se coloca fora desta cidade refúgio. Por pequenas coisas, irmãos. Sabe o que é você trocar um tesouro por uma besteira? Irmãos, é como João e o pé de feijão, não é? João tinha só uma vaca, ele trocou por 3 feijãozinhos. Não foi assim, irmãos? Eu não me lembro se foi a esposa ou se foi a mãe. Foi a mãe, né? A mãe, quando viu, maldito, pegou e jogou o feijão fora. Quem é que troca uma vaca por um feijão? Na história o feijão cresce, né? Vai lá para o céu, enfim, aquela coisa toda. Mas tem cristão, irmãos, que está trocando a cidade refúgio por um divertimento. Não é assim, irmãos? Por um descanso. Não, hoje eu não vou à igreja. Não é assim, meus queridos? Eu não vou. Irmãos, isso vai se avolumando de uma maneira. Não, hoje eu não vou à igreja. Na próxima semana, hoje também não. Aí na outra, não vou deixar para ir na Santa Ceia. Não é assim? Aí na Santa Ceia, não, mas eu acho que Natal é mais legal, não é não? Aí no Natal, mas Jesus não nasceu 25 de dezembro. Pronto, meu irmão, você vai se acostumando. Irmãos, nós vamos trocando a cidade de refúgio por causa de um descanso besta, na frente de uma televisão, assistindo besteira, não é assim? Ou numa rede social, vendo coisas, meu irmão, lives NPC, tem coisa mais imbecilizante do que isso, meu irmão. Tem gente que fica horas vendo e fazendo aquilo, meu irmão. Nós estamos trocando Jesus por nada, estamos colocando o pé, às vezes o corpo todo fora da cidade refúgio, mas nessa noite o Senhor está dizendo: ei, se refugie em mim, porque em mim o vingador do sangue não poderá tocar em você. Irmãos, isso não é palavra jogada ao vento. De fato, o vingador do sangue não poderá tocar em você. Diferente do que muitos pregam aí, né? Cuidado para que o diabo não tome conta de você, não toque em você. Não é assim que dizem por aí? Crente pode ficar endemoniado. Irmãos, se nós acreditarmos nisso, estamos desacreditando na palavra. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo disse que o Senhor na cruz, Ele despojou os principados e potestades, tirou todas as armas dele. Amém, irmãos? 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. É isso que está nas escrituras, meu irmão. É por isso que o inimigo tem tanto medo de você, porque quando você está na cidade refúgio, ele não pode tocar em você. Ele está como o canto da sereia: venha para fora, né? Venha para fora. Fica igual um gatinho. Você já viu um gatinho querendo pegar um rato? Ou ele fica quietinho, ou ele fica com a patinha assim, né? Para o rato se abestalhar e vir para a pata dele. O capeta fica do mesmo jeito. Com a patinha, vem para fora. Com a patinha não, com a garrona, né? Vai para fora quando eles estão assim. Para pegar você, meu irmão. E a gente sai como besta, dá ouvidos ao canto da sereia. Meu irmão, tenha cuidado. O inimigo, eu falei aqui dos dentão dele, mas ele não aparece assim, não. Ele aparece como um gatão, não é? O bonitão, ou como uma bonitona, não é desse jeito? Como uma vantagem, não é? Como uma coisa muito massa, muito boa, e você diz: eita, é isso aí. É tão bonito que é de Deus, irmãos. A Bíblia diz que o diabo, ele se traveste num anjo de luz.
Ele pode fazer isso, está na palavra. Né? 2 Coríntios capítulo 4, ele se transveste num anjo de luz. Para quê, irmãos? É para enganar os outros anjos? Não, é para nos enganar. Você está entendendo, meu irmão? Mas se você estiver na cidade de refúgio, nada poderá te deter. Diga glória a Deus, meu irmão. O inimigo fica lançando essas mentiras para você, dizendo que você é fraco, que ele consegue derrotar você, e você vai caindo nessa e vai saindo da cidade de refúgio. Permaneça na cidade, porque em Cristo nós estamos refugiados. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E nessa cidade, o pastor quer que eu encontre nessa cidade de refúgio, quer que eu encontre em Jesus. Ora, meus queridos, nós encontramos uma coisa que o dinheiro não compra. Nós encontramos uma coisa que as amizades não dão, que os relacionamentos, né, que o sexo fácil não dá. Sabe o que é, meu irmão? Descanso para a alma. Os irmãos entendem? Eu estou lendo um livro, é um livretozinho, para falar a verdade, não é? É o mínimo, olha o nome do livreto, o mínimo que você tem que saber sobre doutrinação. Né? Falando sobre essas doutrinações que há por aí. E a mulher que escreveu, ela disse que ela foi ensinada desde criança, como todos nós fomos, pela escola, pela televisão, pelos amigos, até pela família, né? Que deveria ser independente, não é assim, meu irmão? Ser independente, ser igual ao homem, esquecer-se de Deus e da família. E aí, meus queridos, no final do primeiro capítulo, ela diz: sabe o que eu consegui? Nada, a não ser vazio. Os irmãos entendem, irmãos? E ela não é uma cristã, mas ela disse assim: afastada de Deus. Oi. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Então, afastado de Deus, meus queridos, nós só encontramos isso. E o Senhor Jesus, ele falou: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Irmãos, esse alívio só Jesus dá. O descanso para a alma só Jesus pode dar. Amém, queridos? Mas olha só o que ele diz: tomai sobre vós o meu. Mas pastor, e o jugo liberta? O de Jesus liberta. Os irmãos entendem? Porque a liberdade que o mundo dá é uma liberdade que você se liberta, entre aspas, de Deus. E sabe o que é que encontra, meu irmão? Uma gaiola dourada. É uma gaiola bonita que o mundo dá, mas você está preso. Os irmãos entendem? É uma liberdade que prende, mas a liberdade de Jesus, o jugo de Jesus, esse liberta, porque ele dá descanso para a alma. Então, nessa noite, meus queridos, eu sei que eu estou falando para pessoas que já conhecem o Senhor Jesus, pessoas que já o servem, mas pessoas que estão perigando, estão no perigo, na iminência de sair da cidade de refúgio. E essa mensagem nessa noite, Deus colocou no meu coração para dizer para você: cuidado, porque fora da cidade de refúgio, o vingador de sangue vai consumir a tua vida. Mas permanece na cidade de refúgio. Está ruim, pastor, mas na cidade de refúgio, pelo menos por enquanto, só um pouquinho d'água, um pouquinho de comida, um pouquinho de descanso. Está ruim, fora está pior. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Fora é pior, fora é uma gaiola dourada, mas com o Senhor pode agora ser só uma gotinha de água, um pouquinho de alimento, uma cama estreita, como diz o profeta Isaías, né? Cama estreita e lençol curto, né? Tá difícil, mas pelo menos você tem lençol e tem cama. Você está entendendo? Isso é por um momento, meu irmão. Deus vai te tirar desta situação. E aí, meu querido e minha querida, você vai desfrutar, mas sempre dentro da cidade de refúgio. Não queira, meu irmão, trocar o Senhor por nada. Não queira. Não existe nada que seja melhor do que o Senhor. Não existe nada. Irmãos, e dentro da cidade de refúgio, nós desfrutamos de paz. O Senhor falou, João capítulo 14, deixo-vos a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não é assim? Não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo tem, mas é uma paz circunstancial. Se o caba tem dinheiro, se ele está com um empreguinho, não é? Se ele está com saúde, não, tem paz, não é? Tem paz. Mas, meu irmão, dinheiro se acaba, sim ou não, irmãos? O emprego se perde, não é assim? Não é? E a saúde também a gente sabe que se perde. E aí?
onde vai estar a paz? Mas aquele que está na cidade de refúgio, meu irmão, pode não ter nenhuma dessas coisas, mas está em paz. É como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5, que nós temos paz com Deus em Jesus. Meu irmão, e essa paz não tem nada que seja melhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então que nós, irmãos, possamos estar firmes na cidade de refúgio. Não sair de lá por nada. Não é? Não sair de lá, meu irmão, por causa de um espectro político. Não? O mundo está dividido em dois. Um de um lado e do outro. Aí tem crente, meu irmão, que pende para um lado ou pende para o outro, está perdendo a sua paz. Não é assim, meu irmão? Está saindo da cidade de refúgio. Outros querem sair da cidade de refúgio por causa de um relacionamento, por causa de uma aventura de alguns minutos. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Estamos saindo da cidade de refúgio. Mas fica firme na cidade de refúgio, meu irmão. Pode estar difícil lá, né? Na cidade de refúgio, mas não é para sempre. Amém, irmãos? Em Cristo, meus queridos, nós estamos guardados. Segura esta palavra. O diabo não pode tocar em você. Se você está na cidade de refúgio, porque se você colocou o pé fora, meu amado, minha amada, me perdoe, mas o vingador de sangue vai ter como tocar na tua vida. Mas se nós estamos na cidade de refúgio, nada poderá nos atingir. E até aquilo que foi intentado mal contra nós se transforma em bênção. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos encerrar este culto cantando um louvor ao Senhor.